aqui no 5º episódio do podcast Fala Coruja. Dessa vez com 2 convidados muito especiais, a Júlia, que já esteve conosco em outras edições, e o Marcos, que vai se apresentar em breve também. Lembrando para você que está chegando agora no canal e no nosso podcast, que o podcast Fala Coruja fala sobre livros, editoração, escrita e tudo mais que tiver relacionado à inspiração. Então, para começarmos nessa edição aqui de São Paulo, edição especial, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho, a Júlia falar um pouquinho de quem ela é, também o tema do livro dela, e o Marcos também, porque nós estamos aqui juntos porque temos um tema central, que é o autodesenvolvimento. Então, acho que vocês, conhecendo um pouquinho da apresentação deles, já vão entender o propósito de nós estarmos aqui juntos. Marcos, pode começar com essa primeira vez. Então tá bom. Então Muito vai. obrigado. Homens primeiro. Isso. Meu nome é Marcos Jordão. Hoje eu trabalho como arquiteto. Escrever esse livro, na verdade, foi um momento de vida que eu senti a necessidade, me senti mais maduro para escrever sobre a minha vida. Né? E eu decidi com isso, aí tá passando um pouquinho desse meu conhecimento. Na verdade, o que eu pude perceber, que eu aprendi ao longo dos anos, hoje mais maduro, para contar para os outros e tentar aí ajudar um pouquinho a vida de cada um. Muito bom. Eu sou a Júlia, não sei quem assistiu o episódio anterior, mas eu sou uma comunicadora por paixão e profissão. E esse livro, para mim, é como uma missão, faz parte do meu propósito, que é incentivar o maior número de mulheres possível através da comunicação, para que juntas a gente possa agir como protagonistas e transformar esse mundo que a gente vive. Muito bom. Então, nós temos aqui 2 pessoas que falam sobre desenvolvimento humano de forma magnífica. Sou suspeita, mas eu amo o livro de ambos. Mas de uma forma muito diferente. Eu acho que é interessante nós trazermos para o público que há formas diferentes de falar sobre desenvolvimento humano. E nesse ponto, a Júlia, ela traz uma narrativa que ela traz a vida pessoal dela também no livro. O Marcos também traz, mas de forma bem diferente em ambas situações. A Júlia traz de uma forma mais próxima, contando as histórias mais reais, né? E o Jordão, o Marcos, conseguiu fazer isso de uma forma mais fantástica. Então, eu acho que é interessante colocar esse ponto de equilíbrio. Como que foi essa construção, a escolha de como narrar o livro de vocês? Quem quer começar? Hoje de novo. Pode ir. Então vai. Aí eu tenho uma história de vida um pouco diferente, né? Cada um tem a sua, é óbvio. Mas eu quis de uma forma... Eu queria chegar no coração das pessoas. E eu queria passar uma mensagem de uma forma não tão padrão como passo. Essa coisa de vamos ter autoestima, vamos se ajudar. Na minha cabeça funcionou um pouquinho diferente. Eu queria chegar de forma quebrantada no coração das pessoas. E aí eu decidi escrever esse caminho de evolução pessoal através de fantasia. Tá? Então é um livro onde a gente tem muitas histórias, lá muitas aventuras, onde a gente passa por elfos, dragões, águias, todos esses personagens na verdade são pessoas, né, que têm uma personalidade muito marcante, que tiveram uma personalidade muito marcante na minha vida. E eu quis passar dessa forma, para que aos poucos, conforme o leitor vai adquirindo essa história no coração dele, ele vai entendendo e vai percebendo que problemas, visões diferentes, soluções. Então eu quis, com isso, na verdade, tentar uma tentativa, acredito que eu devo estar conseguindo com alguns, de estar ajudando a vida de todo mundo com a minha experiência disso. Muito legal. Essa forma de criar, de usar a imaginação para o desenvolvimento humano, né? É muito legal. A Júlia traz uma pegada também de exercícios diferente também. Eu acho que é legal compartilhar. Que incrível ouvir você falando. Eu conversei com ele antes da gente começar o podcast. Eu falei, já fiquei super curiosa para ler o livro, porque eu nunca tinha pensado nisso, de contar a história verdadeira por meio de uma ficção. Então, achei genial. E eu acho que o meu livro ele funciona como se fosse um diário, porque eu coloco para fora situações que eu vivi que eu jamais tinha colocado antes. Então, é como se fosse uma forma de um respiro para mim, mas dessa forma querendo também ajudar outras mulheres, que, como eu falei antes, é o meu propósito de vida. Então, eu conto muito da minha história, das minhas vivências, mas aí eu uno com os aprendizados que eu tenho de estudos mesmo, que eu fiz na área do desenvolvimento pessoal, e eu trago ferramentas que me ajudaram e que eu sei que podem ajudar outras pessoas também a se desenvolverem, porque para mim, esse caminho do autoconhecimento, ele é muito individual. Então, a minha história, ela serve apenas como uma inspiração, porque eu acredito que muitas vezes, quando a gente tá nesse lugar de não saber por onde começar, a gente quer olhar para alguém que já percorreu e falar, poxa, tá, mas talvez qual seja o começo? Então, que esse livro seja um começo de uma jornada, mas que eu sei que depois essas mulheres vão trilhar sozinhas, porque cada processo é único. Isso é muito legal. Nós conversamos no seu lançamento antes, né? Do lançamento sobre a maratona em si. Então, assim,
é importante nós termos pessoas para nos inspirar. E eu tenho visto muito isso nos feedbacks dos livros, né? Que o pessoal vem postando, falando que tem feito os exercícios, que tem aprendido. Eu curto todos, porque eu falo realmente, no processo ali de construção, quando você estava construindo, escrevendo o livro, eu já sentia isso. E ver no final o feedback das pessoas, fazendo os exercícios, aprendendo com a história, assim, sem igual. Então, acho que seria interessante falar um pouquinho sobre essa questão do feedback também, como que vocês... Porque eu acho que os autores que estão nos assistindo também, ou pessoas que desejam escrever um livro, é importante ouvir de vocês, né? Como que é esse momento de escutar dos leitores que aprenderam algo com o que você leu? Porque eu acho que isso é um grande motivador durante o nosso processo de escrita. Nós escrevemos primeiro para nós e depois para quem vai ler. Mas precisa atingir o coração, igual o Marcos falou, né? Então, eu acho que é interessante vocês compartilharem um pouquinho como que vocês estão sentindo esses feedbacks. Por favor, Júlia. Olha, eu confesso que quando o livro ficou pronto, eu não fazia ideia de como ele seria recebido. Eu sabia que eu tinha colocado meu coração aqui, que ele foi escrito com muita verdade. Mas como as pessoas receberiam, era realmente algo que eu não imaginava. E eu tô muito feliz, porque acredito que ele já tá cumprindo a função dele, porque os feedbacks também são muito diferentes. Então, as pessoas estão se apaixonando por partes diferentes do livro, cada uma gosta mais de uma, até porque eu acredito que o livro vai falar com cada momento de vida de cada mulher que lê. E eu tô muito também feliz de perceber que as pessoas estão fazendo os exercícios, porque essa era uma questão. Eu lembro que até ao escrever, eu colocava alguns momentos ali, olha, se você chegou aqui, você não fez, volta e faz, senão não vai mudar nada na sua vida. E eu ficava, será que as pessoas vão fazer? E aí ver pessoas falando que já estão lendo pela segunda vez, tem gente que já tá lendo a terceira vez, com o livro todo grifado, escrito. É um livro de cabeceira. Sim, eu fiquei muito feliz, porque quando você escreveu até a orelha do livro, você colocou isso, né? Que não era um livro para ler apenas uma vez. E eu falei, mas será? E perceber as pessoas lendo e realmente se apropriando dessa obra, porque eu acredito que na hora que você escreve e coloca o seu livro no mundo, ele não é mais seu, ele é para ser de todo mundo. Então as pessoas estão usando para montar palestras, compartilhando esse conhecimento. E eu tô muito feliz, muito grata. Eu tenho gostado de acompanhar isso. Legal. Vou conhecer hoje, né? Viu? Eu queria deixar claro aqui, sair um pouquinho do contexto, eu já volto. Que assim, em 5 minutos de bate-papo com a Júlia, ela já quebrou uma série de preconceitos que eu tinha Que em legal. relação à história, né? Já até deixei isso claro para ela, vou ler seu livro. E agora já pegando o gancho, assim, é óbvio que e é muito legal quando a gente consegue escrever alguma coisa e no que os outros consigam se inspirar naquilo, a gente percebe que a gente começa a ter um propósito. Eu escrevi esse livro de verdade no início, assim, muito sem expectativas. Eu queria talvez só colocar para fora, tratar da história da minha vida, eu queria colocar para fora tudo que eu passei. De alguma forma deixar registrado, tentar entender o que eu vivi, o que eu vivi hoje de uma forma mais madura. Então fui devagarinho, né? Eu não fiz grandes lançamentos, devagarinho. Só que aí um dia eu falei, eu vou gravar um vídeo e resolvi colocar no TikTok. Eu falando sobre o livro no TikTok, assim, eu sou completamente fora das mídias sociais, né? Eu nem sei ainda se eu sou um bom comunicador ou não, mas eu falei, eu vou colocar no TikTok. Enfim, coloquei espontaneamente. Experiência. E foi, assim, muito satisfatório. Eu comecei a ter um retorno. O TikTok pega uma galera muito jovem, né? Muito nova. E eu comecei a ter um retorno muito grande, porque esse livro eu falo de uma série de coisas, por exemplo, como violência familiar, abandono familiar, bullying, uma série de coisas. E eu comecei a receber, assim, mensagens de uma garotada mesmo, molecada, falando, caramba, como é que você venceu isso? Como é que você saiu daquilo? Como é que eu conto, né? Na verdade, toda essa história. E aí eu comecei a perceber, opa, eu tenho que ser mais responsável com isso. Né? Eu fiz de uma forma completamente livre. Eu falei, não, eu tenho que ser mais responsável, porque assim as pessoas estão lendo de alguma forma, pouco ou muito, que eu impacte uma pessoa positivamente. Eu acho que o nosso propósito já está ok, né? Então eu comecei a conseguir de uma forma muito objetiva, assim, dar um retorno e até foi divertido, porque como a maioria eram pessoas muito novas, eu me coloquei quase que numa posição como pai, né? Como eu gostaria, eu não tive o meu pai presente, mas como eu gostaria que meu pai se posicionasse quando meu filho me apresentasse um problema desse, né? E isso foi muito legal, porque não só o feedback que eu tive do livro, eu tive um retorno depois de uma atitude que um menino que escreveu para mim, eu falei para ele como ele poderia se posicionar, ele me retornou dizendo que foi resolvido. Então, assim... Isso é tomar até alcançar o cuidado para não me objetivo. emocionar aqui, eu sou muito emotivo, mas assim, isso foi demais. Foi só o feedback, foi esse triback, vamos dizer assim, né? O retorno Foi e foi voltou. incrível. Isso é ótimo quando vai e volta. E eu acredito que a maioria das pessoas
ficam muito curiosas quando escutam falar de uma autoficção e essa fantasia também, a autofantasia. Então, acho que seria legal, você tocou na questão do pai, você ilustrar como que realmente isso acontece na prática do livro, né? Tá bom. Como que foi a escolha, por exemplo, do seu pai de personagem na obra? Você disse que ele não tinha muito contato com você, e eu acho que a escolha do personagem que você usou diz muito sobre isso. E acho que vai ilustrar bem para as pessoas entenderem como é que funciona, então, esse gênero literário. Tá bom. Bom, como já falamos, né, a história da minha vida, preferi escrever sobre fantasia para que fosse uma forma mais lúdica e talvez mais fácil de tirar isso do meu coração. Foi um momento que eu ri, chorei escrevendo isso, assim, altas gargalhadas, altos sofrimentos, né, e choros, né? Então, assim, minha vida, eu nasci num berço de ouro, podemos falar assim, e em pouco tempo eu fui para um berço de papelão, né? Por causa da separação dos meus pais e tudo mais. Meu pai muito distante, teve uma questão de violência familiar, do qual o meu pai para comigo, e foi quando ele desapareceu, né? Então ele se criou, na verdade, ficou 10 anos sem saber se estava vivo ou morto. Criou um personagem na minha cabeça extremamente lúdico. Meu pai era um personagem lúdico. É um cara que, em algum momento, fazia coisas, eu só lembrava de quando eu era novo, a gente está falando essa violência quando eu tinha por volta de 10 anos, 11 anos, e de repente ele desaparece, então minha cabeça era muito fantasiosa já, né? Então quem era meu pai? Então ele se apresenta no livro como uma presença como se fosse um mago, né? Uma espécie de um mágico, que momento está, momentos não está. Momentos aparece, causa grandes evoluções na vida das pessoas, ou situações que as pessoas ficam espantadas, ora por alegria, ora por tristeza, e desaparece, né? Então foi um ser para mim que eu vi como um ser enigmático, ser esse mago, que pode moldar a sua vida, te deixa com medo, te deixa com saudades, te deixa com o coração triste, te deixa com o coração feliz. Ele tem o poder de, na verdade, influenciar a sua vida à distância, né? Essa magia que regia, né, no caso do papel do meu pai para mim. Então eu preferi, na verdade, eu acho que ele já nasceu assim, né? Não é que eu escolhi, eu acho que ele já veio dessa forma para eu poder passar isso. Então, assim, é um momento que eu não tinha um pai presente, com vários problemas para enfrentar, então eu ficava imaginando isso, né? Como um encantamento, alguma coisa que ele enviasse para mim, para minha cabeça, que eu recebesse no meu coração, que eu pudesse sair dos meus problemas. Eu acho interessante uma coisa que eu sempre falo sobre autenticidade. É o que nós temos aqui nos 2 livros e em todos os livros da editora. Eu sou suspeita, mas eu sempre falo para os autores que eles precisam colocar tudo deles ali dentro da obra, ou se não puder colocar tudo em um, divide, faz 3, 10 livros, mas é importante que o livro tenha a identidade do autor. Então, você tem esse viés já fantástico na sua vida, viu? Desde a infância, esse pensamento mais artístico. A sua profissão, Sim. ela remete a esse lado artístico, a esse desenho, a essa ilustração. E aí, a Júlia já é do lado da comunicação, do falar, do estar sentado do lado da pessoa conversando com ela. Então, nós vemos 2 conteúdos completamente diferentes, 2 trabalham o desenvolvimento humano, mas com autenticidade. Então, às vezes, muitos autores, eles pensam, por onde eu começo a escrever a minha obra? Começa por onde você é. Como que você é? O que sua profissão te dá para você trazer algo diferente pro mundo, para quem vai ler a sua obra? Então, seja numa autoficção, fantasia, ou seja num livro mais próximo do leitor, com uma narração direta, estilo diário, como a Júlia falou, ou talvez tenha até um livro para lançar até o final do ano que é super interessante, que é uma fantasia cristã. Então, assim, se o seu gênero não existe ainda, cria ele, porque há espaço, né, para toda essa descoberta. Sim, tudo que é novo tem um potencial gigante de florescer, né? Uhum. Eu já tô, assim, curiosa pra ler o livro dele. Já falei, gente, eu quero começar a olhar pras minhas histórias com fantasia também, porque eu nem sabia que isso era real. Então, olha que bacana. Eu tenho certeza que essa que você comentou agora também, que vai ser lançada, também vai abrir olhares das pessoas. E é aí que você falou, né? O podcast aqui é sobre inspiração. Isso. E a inspiração vem justamente desses momentos que a gente conhece algo totalmente novo, né? É muito legal, porque eu já conhecia você, mas aqui no podcast eu conheci o Marcos. Anteriormente, na gravação, conheci a Bia. Então, essa troca com os autores pessoalmente também é uma troca muito distinta. É rica. Porque eu conheço muitos autores pelos livros, então eu conheço muito deles. Mas quando eu encontro com eles pessoalmente, é a reafirmação de tudo aquilo que eu li, de todo o contato que eu fiz. Justamente porque a gente preza pela autenticidade, né? O slogan da editora é escrevendo uma nova era.
porque tudo que já foi produzido já existe. Nós estamos aqui juntos, né, produzindo novas coisas. Então, acredito que essa diferença é que faz a diferença na vida das pessoas que leem. Por mais livros que existam, eu acho que cada um, não tem como, né? Todos têm uma história nova para contar. Todos. Não importa a referência, não importa do que se fale, todo mundo tem uma história muito original, desde que coloque, de fato, né, o coração, a mente, né, uma história nova para contar. Isso. Nós temos que colocar o coração, a mente, o espírito, tudo em tudo que nós fazemos, né? Desde um curso, uma palestra, um livro, que é uma coisa que vai ficar eternizada, né? Tem pessoas que têm medo de lançar um livro, eu tenho autores que passam 5, 10, 20 anos com medo de lançar o livro e falar, gente, depois que eu lançar não tem mais volta. A grande questão é que realmente não tem mais volta, mas se aquilo estava no seu coração naquele momento, nada te impede de, num próximo livro, trazer uma versão atualizada de você. Então, nós não somos também estáticos ao ponto de não evoluir. Os livros de vocês falam sobre isso, né? Então, a pessoa que começar... Nós esperamos que a pessoa que leia a primeira página do seu livro, do da Júlia, e também do meu, que também fala sobre desenvolvimento humano, ela chegue até o final diferente de como ela começou. Então, imagina o processo para nós, que escrevemos o livro. Então, eu costumo falar que é um exercício interessante. Nós pegarmos os livros que nós já escrevemos para analisar com quem nós somos agora, né? A Júlia, eu vi ela postando que já está pensando no próximo livro. Então, pensar um pouco nessa dinâmica também. O que eu construí até agora foi muito bonito e agora eu vou construir um novo castelo, né? Então, acho muito bom sempre ter essa progressão. Não, de isso é pensar na muito próxima importante, isso que você falou, porque se eu tivesse ficado presa a isso, talvez meu livro não tivesse saído na data que eu tinha me proposto. Porque como o meu livro eu quis lançar no meu aniversário de 30 anos, então tinha um simbolismo muito especial pra mim. E aí foi chegando perto do momento que eu tinha que entregar, porque senão não ia dar pra lançar no dia certo. E aí, naquele momento eu já tinha um monte de coisas que eu falava, ai, mas vai faltar isso, mas eu precisava conseguir escrever sobre isso aqui. E ele já tá, sei lá, tem 2 meses que esse livro tá lançado e eu já quero escrever muito, tanto que eu falei que já tem um outro. Então não espera, coloca pra fora, porque isso até te estimula a vir pro próximo. Quando eu decidi escrever o livro, eu achei que ia ser muito desafiador. Eu achei que eu ia demorar muito tempo, que não seria possível escrever dentro do prazo. E aí, de repente, em 3 meses, no meio da loucura da minha vida, sem parar pra focar só nesse projeto, ele saiu e aí agora eu já tô doida pra escrever mais um e eu sei que depois desse mais um eu já vou querer escrever outro. Então, aproveita o processo, né? E é aquilo que eu até falei no podcast anterior. Como ele falou, todo mundo tem uma história e um livro único para escrever. Todo mundo, porque todo mundo tem uma história. Obviamente que isso tem que ser um desejo do seu coração, escrever e colocar para fora. Mas você tem. Se você quiser, tem. E vai ter alguém que precisa ler exatamente aquilo que você escreveu. Então, se você for por esse caminho do propósito, da missão, e sem essa expectativa, assim como ele falou, que eu também não tinha do feedback, provavelmente você só vai ter surpresa positiva depois que vierem esses feedbacks. Eu posso até estar falando alguma coisa um pouco errada, talvez, mas assim, eu acho que todo mundo deveria ter uma obrigação de escrever um livro. Por que que eu digo isso? Eu passei um bom tempo achando que eu não sabia, ou eu não conhecia o suficiente, ou não poderia ajudar ninguém. E tudo bem que eu escrevi, como eu disse para vocês, e no momento que eu decidi escrever, escrevi ele mais para a minha pessoa mesmo, né? Para passar por todos os meus problemas. Mas eu ficava achando, eu não sei o suficiente. Não, mas o que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou poder ensinar alguém? Até o dia que eu comecei a perceber uma coisa tão simples, tão boba, que assim, existe um monte de gente que não sabe o que eu sei. Como existe um monte de gente que sabe coisas que eu ainda não sei também. Né? Então, assim, eu comecei a perceber que é quase uma obrigação nossa para evoluir. Não evoluir não é só o pessoal, né? A gente evolui, tá bom, escrevemos. Evoluir, venci, puxa, que legal. E agora, o que eu faço com isso? Eu já sei tudo isso. O que eu faço com isso? O que adianta eu saber tanto e eu não ensino a ninguém? Então, eu comecei a perceber, assim, quase que uma obrigação, sabe? De passar essa história adiante, como você fez. Com certeza fez lindamente. No final, a gente já vai trocar de livro aqui. Muito bom, eu gosto Vou levar disso. seu livro. É lógico, né? O meu eu já sei decor, né? Não preciso. Mas eu diria, eu poderia quase afirmar que é quase obrigatório que todos escrevam um livro. Eu também estou no time de que acho que é obrigatório. Acrescentando algo ao que você disse, a escrita, na minha visão, ela é obrigatória. Nem todo mundo quer publicar.
Ok. E tudo bem, não bem. é, eu sou uma editora, mas eu não obrigo todo mundo a publicar o livro. Mas como eu sei que a escrita ela é terapêutica e curativa, eu acho que todas as pessoas realmente deveriam escrever um livro, porque, igual eu falei no princípio, o livro, primeiro nós escrevemos para nós, depois nós escrevemos para o outro. Então, se a gente já fez o primeiro papel, que é o para nós, a gente chega nessa parte, né? Será que eu vou ficar tranquila em transmitir isso para o outro? Porque aí entra várias questões pessoais e tudo mais. Existem livros lá na editora que são interessantes, né? Porque nós achamos que publicação de livro é só escrever um livro, publiquei e vendo Final. online. Mas não, nós temos livros, por exemplo, de presente na editora. Já teve mulher que encomendou para o marido, que o marido tinha várias crônicas e nunca tinha tido coragem de publicar. Ela fez toda a editoração e deu no aniversário de... Não sei se era de namoro ou aniversário dele. E deu um livro editado para ele ver que ele era capaz, que ele podia, que o livro ficou bonito. E ela colocou fotos deles no livro e tudo mais. Nós temos livros de recordação de avó, então a avó conta as histórias e aí a família se reúne, a gente vai lançar um nesse sistema esse ano também. Tem o inverso também, todo mundo da família escrevendo, é costumeiro para a avó, mas as pessoas da família escrevendo cartas e histórias para a avó e a capa era a avó. Então, assim, existem coisas além do publicar, embora eu, particularmente, ache a mesma coisa, né? Que todo mundo tem uma boa história e todo mundo vai ler no final. Mas o importante do livro é o propósito final que ele vai atingir. E qual que é o propósito final que você tem ali na sua escrita? Se é só te curar, beleza. Às vezes, num segundo, você escreve um pro outro. Ou, quem sabe, no 10º. Então... tudo é uma experiência pessoal e é uma porta que não se fecha. Depois que você produz o primeiro livro, escreve, se torna... desbloqueia esse nível, é como se fosse um nível mesmo. Você desbloqueou, publicou, todos os outros vêm com mais facilidade também. Eu vou te falar que é meio quase viciante, porque É. ela falou que ela tá desesperada. Quando eu escrevi isso, eu deixei uma brechinha, né? Como é lúdico, é fantasioso, eu passei de um nível, como se eu tivesse passado de um portal um novo nível. Só que eu já deixei meio que uma brechinha de mais 7 níveis. Adoro! Na hora, e aí eu fico pensando, às vezes me dá um Só certo... 7. Dá um desespero, sabe? Assim, porque eu falo, e aí, agora? É agora, eu vou começar. Tem que Igual fechar você todas falou, as Julia, portas. que você falou que você já tá... E eu acho que você deve fazer, de verdade. Você deve fazer até antes que eu. Porque você só tá com mais um, né, pensando. Você vai pensar nos próximos. Eu já tô com 7 pensando, então tem que fazer antes que eu. E quando eu escuto falar de ficção, me dá muita vontade de voltar a escrever ficção, porque eu amo ficção. O meu primeiro livro foi um infanto-juvenil. O segundo foi um romance com ficção. E daí eu entrei no processo do desenvolvimento humano, escrevi esse sobre conteúdo e tudo mais. E eu tenho um pela metade, que é um suspense, que ele retoma os personagens do meu primeiro livro publicado, que tem um valor sentimental muito grande pra mim, mas ele não é uma continuação. Ele é um livro completamente novo, mas com personagens do primeiro. Mas ele está na gaveta porque eu tenho outro que eu quero dar sequência. Até uma conversa que nós tivemos no seu lançamento também, aquele assunto sobre a palavra por ano. Então, eu já estou desenvolvendo ele. Então, assim, outra coisa que as pessoas me perguntam, né? Os autores me perguntam. É errado eu escrever mais de um livro ao mesmo tempo? Não. Se você tiver um propósito e um momento para concluí-los. Existe autor que abrem várias janelas e não fecham nenhuma. Então, assim... A ficção, por exemplo, eu amo. Quando eu vou sair daqui querendo escrever, por exemplo, nesse de ficção, pela conversa que nós tivemos. Mas ele não é o meu momento atual. Eu tenho prioridade no outro. Então, assim, se você tem mais de um livro, igual você tem 7, o seu é uma sequência. Mas se você tem assuntos diferentes, não tem problema você escrever eles em inspirações diferentes. Eu tenho uma pasta no meu computador que chama Livros Novos. E aí, sempre que eu tenho um texto diferente, eu já coloco na pasta referente ao livro que ela pertence. Então... o importante é sempre ter, igual, o propósito, de onde esse livro vai chegar, quando ele vai ser publicado, e se ele faz sentido naquela realidade atual nossa, né? E então, o seu próximo, eu acho que faz muito sentido já com o que você vai produzir, né? Com o que você tem pensando. Com certeza. Eu acho que a gente pode voltar também um pouquinho nesse tema do desenvolvimento humano para a escrita, nas duas perspectivas, pensar um pouco, né? O quanto... os livros, eles nos ajudam nesse processo de nos desenvolvermos como leitor e como escritor. Eu achei interessante, por exemplo, no seu livro, em relação aos exercícios, você disse, eu era uma pessoa que não fazia todos os exercícios. E eu estou colocando exercícios aqui no livro, que são os que eu fiz de verdade. Então, o quanto a leitura muda
a perspectiva nossa, né, no desenvolvimento humano. E o quanto à escrita, o que vocês acham disso? Como leitor e como autor. É engraçado isso, porque realmente são dois processos diferentes. E não só com o livro, mas com qualquer coisa na vida, quando você consegue enxergar uma experiência sob duas óticas diferentes, sobre duas perspectivas, você aprende muito. Então, realmente, quando eu fui escrever o livro, eu pensei, e veio até essa insegurança, digamos assim, do estou colocando atividades para serem feitas, mas quantos livros eu fechei sem fazer as atividades? Será que as pessoas farão as atividades? E aí, depois, eu lembro que isso foi até uma conversa nossa, eu falei, Rafa, eu tô aqui pedindo realmente para as pessoas fazerem, porque eu já fui essa pessoa que não fazia. Só que aí não fazia nada de diferença na minha vida. Eu saía, fechava o livro e falava, nossa, que livro incrível. Mas eu só achava o livro incrível e minha vida continuava do mesmo jeito, porque era só teoria, 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 teoria. E aí você falou pra mim, confesse isso. Se isso é uma verdade pra você, escreva, porque talvez por essa identificação de falar, realmente, né, eu não tô fazendo as atividades e ela também falou que não fazia. Tá, vou fazer diferente pra ver no que vai dar. E aí, hoje em dia é muito engraçado, porque eu não pulo nenhuma atividade de livro nenhum. Se eu for pular, eu fecho o livro e eu falo, é porque talvez não faça sentido pra mim nesse momento, porque se eu não tô disposta a realmente consumir isso aqui, essa transformação, talvez em algum outro momento eu esteja. E aí eu deixo ali. E aí, como você falou da escrita, eu acredito que isso também funciona para leitura. A gente, às vezes, lê vários livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque são pedacinhos da nossa vida, ainda mais nós que somos muito mais multifacetados aqui. Já conversei com ele e percebi que ele também é assim. Cada livro, ele tá conversando com um pedacinho nosso. Mas aí, talvez, ele precise ficar um pouquinho, porque não é o foco daquele momento. Aí, depois você volta. Então, eu me identifiquei como leitora e escritora ao escrever, sabe? E escrevendo meu livro, eu também retomei leituras que eu tinha anteriormente, porque eu senti essa necessidade. Então, é um processo estranho, porque ele vai se costurando, assim, e a sua visão depois para os outros livros também muda. Muito legal. Eu tive uma experiência, assim, primeiro como escritor, eu comecei a escrever, colocar para fora a história, né, toda. Eu tenho muita facilidade com a questão de criatividade, fantasia, de entrar num tema e ficar 3, 4, 5 horas escrevendo sobre a mesma, né, sobre a mesma situação. E foi bacana porque, assim, o primeiro momento eu coloquei tudo para fora, né? Só que eu coloquei como escritor, na verdade, como se eu tivesse a minha mente no livro, do jeito que estava organizada a minha mente. E aí, graças à magnífica dica que eles me deram, né? A Rafa me deu, falou assim, Marcos, é o seguinte, você está escrevendo para você ou para os outros? Foi quando eu mudei para o leitor. Ela falou, seu livro tá chato. Ela falou, né? Assim, não foi nessas palavras. Não, mas... Sou um pouquinho mais delicada. Não, eu tô tranquilo, gente. Eu sou muito grato a você. Tá chato, porque não tem uma conversa. Só tem a sua mente com você mesmo, com o seu umbigo. Você tá conversando com o seu umbigo. Não tem uma fala, não tem aquele, sabe? Próxima linha. Né? Vamos lá, Disso. começa uma frase. Ah, então falou o personagem e tal. E mostra uma fala. Aí eu voltei, aí deixei de ser escritor, deixa eu ser leitor. Putz, é verdade, né? A galera quer dinamismo, ainda mais uma história de fantasia, né? Aí eu comecei a ver como um leitor. Então tá bom, vamos colocar discursos, conversas. E aí eu comecei a reescrever tudo aí com uma visão de leitor. Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigado. Foi com essas palavras assim, tá tudo bem. Então tá bom, eu não lembrava que eu tinha quem sido quer tão escrever assertiva. de autoconhecimento, quem quer escrever de evolução. Um pouco chato. Talvez breve. Acabou meu pão de Eufemismo. queijo aqui. Não deu. E foi muito legal. Então, assim, primeiro momento, né? A gente coloca tudo para fora, que foi de fato o que aconteceu comigo, da forma que veio. Né? E aí eu submeti a aprovação de vocês, a análise de vocês são experiências, e me trouxeram uma nova visão. Fala, Marcos, tá bom, legal. Beleza? Vamos começar agora? Dessa forma. E foi quando eu comecei a colocar essa parte toda de discurso de diálogo que tornou o livro assim, muito mais vivo até para mim. Porque eu comecei... é o que você falou, que eles se cruzam o tempo inteiro. Assim. Eu comecei a escrever como um leitor. E aí eu já não sabia mais o que era o quê. Se eu estava lendo, eu só estava escrevendo. Então, assim, eu escrevia. Às vezes eu parava para ler, eu começava a rir. Né? Minha família olhava para mim e falava, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Né? Eu parava. Aí eu ria. Eu chorei demais nesse livro. Eu sorri demais nesse livro. Eu envolvi minha família. Tem passagens, tem coisas aqui que minhas filhas escreveram, você sabe disso. Minhas filhas desenharam. Tem mapas, tem cartas. Então, assim, só que essa mescla que você me forçadamente, e que bom que foi assim, de verdade, você me forçou a ser, foi
essa costurada que a Júlia falou aqui, que nossa cabeça fica maluca, né? Você É. não sabe mais, eu tô lendo, eu tô escrevendo, e você se envolve de uma tal forma que, ao final, você sente, assim, um certo orgulho disso, Uhum. né? E aí, quando quando eu resolvi expor para as pessoas, que você começa a ter resposta, aí você fala, puxa, valeu tudo, Deu certo. deu certo. Eu acho esse ponto muito importante, porque eu estou aqui diante de 2 autores que são muito disciplinados e muito abertos a ouvir, igual você disse, talvez eu não lembrava de ter dito nessas palavras, mas muito aberto a receber conselhos. E quando a gente fala de autor, nós falamos muito de ego. Então, a pessoa coloca muito dela ali dentro do livro. E então ela espera uma resposta, na maioria das vezes, perfeita sobre aquilo. Sim. Só que o livro que é bom, ele sempre tem ajuste. Então, assim, eu fico muito satisfeita de ver o resultado do trabalho dos 2 livros de vocês, porque eu sei que realmente ficou muito bom, porque vocês se empenharam, vocês souberam ouvir, adaptaram dentro da autenticidade que vocês têm. E conseguimos unir esses 2 olhares, né, que nós falamos até agora, que é o do leitor e o do autor, e um terceiro olhar que é o do editor, que é, beleza, o leitor vai gostar de ler? O autor gostou do processo de escrever? Mas e aí? O produto final vai ser um produto ou vai ser só um sonho? Então, assim, essa parte da editoração, magnificamente, você escolheu as fotos que têm muita conexão com o livro. Então, o projeto gráfico ficou muito bacana. O seu projeto gráfico também ficou muito bacana. Mas para que isso aconteça, igual aconteceu no livro de vocês, nós precisamos que o autor escute. Quando a gente envia uma capa, envia isso, envia aquilo, o autor fala, adapta isso aqui ou isso aqui para minha personalidade, que ele fale, que ele não fique, não, aceito tudo, mas também que ele não seja inerte em ouvir outras opiniões. Porque quando o autor ele está ouvindo uma opinião, ele está ouvindo de um editor, de um escritor e de um leitor ao mesmo tempo, né? E costurar todos esses tecidos é que faz o livro ficar congruente e interessante para o leitor final, né? Não, e é muito assim, uma outra percepção que eu tenho também. Eu já ouvi a minha história e eu já passei por esses ensinamentos e aprendizados diversas vezes. Então, por mais que a gente tente colocar esse olhar como leitora para fazer essa construção melhor, muitas vezes é difícil esse distanciamento, porque tá muito já dentro de você. E até parece, às vezes me dá uma sensação de, será que isso tá bom mesmo? Ou tô falando mais do mesmo? Porque para mim é mais do mesmo. Eu já escrevi, já pensei nisso diversas vezes. Então, assim, para mim, ter você no meu processo de escrita foi, assim, surreal. Eu já falei isso algumas vezes, mas repito aqui. Espetáculo. E, assim, tenha alguém pra te ajudar também e não tenha essa insegurança de entender que vai ter alguém que vai te ajudar. Eu tive, na minha parte pessoal, como você falou também, o meu marido, ele ouviu o meu livro, porque Legal. ele não é muito de ler, e aí eu falei, tá, mas eu posso ir lendo algumas partes e você opina? E quando eu vi, eu tinha lido o meu livro inteiro pra ele, e ele foi Legal. opinando. E a Rafa foi maravilhosa, porque eu tinha o conteúdo dentro de mim, e às vezes faltava justamente a forma de colocar esse conteúdo no papel. E ela falava, às vezes, um detalhe do tipo, comece com uma frase pensando nisso. E aí, essa frase ia pro papel, o resto vinha assim... Então, assim, ter alguém com experiência do lado, pra mim, fez total diferença. Foi maravilhoso. Eu sou muito grata mesmo. Muito obrigada, fico feliz com tudo o que foi dito aqui, porque realmente a gente coloca muito de nós dentro dos livros. Então, ter essa visão de fora é uma permissão também. Então, assim, vocês 2, eu pude auxiliar porque vocês permitiram que eu auxiliasse dentro desse processo. Algo interessante que eu posso deixar de dica, assim, para quem está escrevendo também, é mais a respeito desse espaço de revisão, dentro de tudo que vocês falaram. Para criar esse distanciamento de uma forma natural, nós nunca revisamos assim que nós escrevemos, porque senão nós somos o autocrítico mais chato do mundo. Então, se você escrever um texto, existem até ferramentas em que você não consegue apagar aquilo que você escreve. Se você escrever o texto e você revisa logo em seguida, vem um crítico tão grande que ele impede você de continuar os próximos capítulos. Então, o ideal é o que você faça o quê? Escreva, 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 dê uma pausa de 1 semana e aí você volta lendo como leitor. E no final do livro você faz uma pausa lendo como leitor, editor e revisor, e se precisar também de um olhar de uma outra pessoa, igual você falou. Tenha pessoas que você confia junto também, além da questão do profissional, que claramente é importante, mas pessoas que conhecem você. Então, seu marido, você falou da sua esposa que participou do processo, suas filhas Sim. participaram literalmente ali do processo. Então, assim, o livro também é um vínculo entre as pessoas que nós amamos. Eu falo que o primeiro círculo que vai consumir você é a sua família e seus amigos.
dessa família e amigos que ele vai expandir. E aí chega num momento de pessoa que você nunca imaginava do outro lado do mundo lendo o seu livro. Mas porque esse círculo ele foi expandindo. Então, se a gente conta com a ajuda das pessoas próximas, nós colocamos essas pessoas na nossa história também. Tem uma brincadeira que fala assim, se você se apaixona por um escritor, você se torna imortal. Porque sempre vai ter, igual você colocou a sua esposa aqui na capa, ela leu pro marido. Então, sempre vai ter, às vezes, nem o nome da pessoa numa dedicatória. Às vezes, é a pessoa mesmo ali, dentro de alguma história sua, dentro de alguma experiência. Então, muito cuidado também com o que você faz na vida do escritor. Você pode virar um dragão, você pode virar muitas coisas, né? Você pode ter várias vertentes, mas eu acho que é um pouquinho disso também, né? O quanto que a escrita pode tornar as pessoas imortais. Tanto os autores... O autor não é imortal, mas o que ele escreve fica. Então, acho que isso é muito forte pra gente pensar. E é um estímulo pra quem ainda não escreveu. Acho que sair do podcast escrevendo. Não deixa de ser uma responsabilidade, né? Isso. Você precisa, de fato, assim, é óbvio que você tem que mostrar a sua história. Você pode mostrar a sua história sem freios. Eu acredito nisso. Mas você tem que entender que tudo tenha o retorno, né, do que você passa. Então, assim, eu acho que é um momento justamente para você passar a sua história. Como a gente mesmo falou aqui, escrevemos, choramos, sorrimos escrevendo. E perceber o que isso te trouxe, o que isso te fez melhor, né, na sua vida. O que te fez melhor? É só contar uma história ou é você mostrar essa história e você mesmo sentir que você está melhor? A partir do momento que você percebe isso, eu acho que você passa essa história com uma responsabilidade. Por mais maluca, sem pé nem cabeça que ela seja, porque a gente tem histórias as mais variadas possíveis. Mas quando você consegue passar isso com um formato de ensinamento, ou, no caso, ou no mínimo que você tenha tido um aprendizado, eu acho que aí sim você é uma pessoa que vai contribuir demais com as pessoas. Demais mesmo. Com certeza. E os livros, eles têm esse propósito, né, de contribuição. Se nós escrevemos algo que a pessoa vai... Vamos pensar o seguinte, né? Quando nós vendemos um livro, a pessoa compra o nosso livro, nós compramos o tempo dela. E tempo é o que é mais precioso pra gente. Então, ela te vendeu o seu tempo, de certa forma, nesse processo. Então, se você vai estar ali sentado com aquela pessoa, o que você tem de produtivo para falar com ela? Eu falo nesse meu livro do Qual é o Seu Conteúdo, um pouquinho sobre isso, né? Se alguém sentar com você para conversar, qual o conteúdo? Ela vai sair dessa conversa mais inspirado, igual eu acredito que as pessoas vão sair desse podcast mais inspirados. Você já quer trocar o livro com ele com você, um quer aprender mais sobre o outro. Então, assim, o autor, ele também precisa estar numa constante busca de acrescentar algo maior para a vida da outra pessoa. Porque eu acho que essa é uma responsabilidade master na escrita. Eu acho que vocês também estão vendo isso, né? Pelos feedbacks e por tudo que vem acontecendo. Vocês querem falar algo mais sobre desenvolvimento? Eu não sei como está o nosso tempo também. Tá, eu ia te avisar agora, 2 minutos. Ah, sim. Olha, foi tudo calculado, ok? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm uma mensagem final, falar alguma coisa sobre o assunto, sobre o livro de vocês também. E se puder finalizar também informando a audiência onde pode adquirir o livro de vocês, acho que é interessante. Por favor. Eu vou encerrar com a mensagem que é uma das mais fortes desse livro, de que eu acredito verdadeiramente que a gente não veio aqui para ser espectadora da nossa vida, a gente veio aqui para ser protagonista, não viemos para ficar interpretando personagens que as pessoas esperam que a gente seja, mas sim assumir o nosso lugar, porque o que é ser protagonista, então? É ser exatamente quem você é. E eu quero convidar vocês que quiserem se jogar nessa jornada de autoconhecimento para se sentirem cada vez mais confiantes e empoderadas a ler esse livro e depois me contar o que você achou. Vocês conseguem encontrar no site da editora Perencim e também em todas as plataformas, né? Nossa, Amazon, nossa, Shopee. tudo Mas podem ir direto no site da editora. Bom, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Obrigado pela sua presença, Júlia. Obrigado, Rafa, pelo convite. O que eu gostaria de deixar muito claro, assim, que eu espero que vocês possam encontrar nesse livro a verdade de uma vida e com certeza ensinamentos que podem ajudá-los, desde que vocês se permitam a isso, ajudá-los a sair do ponto que vocês estejam hoje, não importa aonde vocês estejam, não importa. Aqui tem histórias que talvez as pessoas consigam perceber que hoje estão melhores até do que em alguns pontos, mas a verdade é uma só. Não importa o quanto você vai andar, você tem que começar a andar, tem que dar o primeiro passo. É um livro que fala de evolução. É um livro que fala muito sobre força versus sabedoria, algo que a gente precisa aprender. Eu creio que o livro dela fala muito sobre isso também. A hora que a gente começa a ser sábio e não mais
força. Então, eu desejo para vocês aí muita evolução na vida de vocês, pelos mesmos canais que a gente encontra na Perem Sim e também em todas as outras plataformas digitais. Fico muito feliz também se vocês puderem dar um retorno. E o que vocês acharam dessa história aqui fantástica. Muito bom. Obrigada. Eu agradeço muito a presença de vocês. O podcast foi perfeito, eu aprendi muito e acho que essa integração foi maior do que as minhas expectativas. Quando eu escolhi autores que faziam sentido no tema, eu não imaginei que faria tanto sentido. Então, eu gostaria de agradecer vocês e agradecer quem está nos assistindo, falar para continuar assistindo os nossos podcasts. Essa foi a nossa edição de São Paulo. Teremos edições em outros estados também. E, claro, em Juiz de Fora. E eu te espero nos próximos episódios.